colegas. Nós estamos aqui na sede do sindicato para dar início à série de entrevistas com os candidatos a Defensor Público Geral. Como vocês sabem, a campanha está acontecendo e a formação e a votação dos defensores públicos para a formação da lista tríplice começa semana que vem. Paralelo a isso, o sindicato também, para dar voz e vez às servidoras e aos servidores da Defensoria, resolvemos fazer uma eleição dos servidores para a escolha do candidato também que mais seja afim de vocês. Para isso também, para ajudar a escolha, nós resolvemos fazer uma série de entrevistas e hoje nós recebemos aqui a Defensora Pública Tatiana Cosme Boeira, candidata a Defensora Pública Geral. Ela atualmente atua na Vara do Júri e já há um bom tempo, inclusive, na Vara do Júri. E aí eu gostaria de saber, Tatiana, se você pode falar um pouquinho de você, fazer um relato breve da sua biografia. Tá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Tomás. Eu agradeço a oportunidade e agradeço ao convite, a oportunidade de me dirigir aos nossos queridos servidores da Defensoria Pública do Estado, nesse momento que é um momento de extrema importância, onde os defensores públicos membros da carreira escolhem e formam a lista tríplice, e aos servidores, a quem repercute sim essa opção final, é dada a oportunidade de conhecer melhor os candidatos e brindo também essa iniciativa dessa, digamos, eleição paralela que vocês resolveram fazer, porque, de certa forma, eu penso que é extremamente democrático que se saiba também, que os servidores que vão conosco trabalhar saibam as propostas dos defensores e optem por uma delas. Eu sou defensora pública que fui egressa do primeiro concurso para a carreira de defensor público do Estado, fui empossada pelo então defensor público geral do Estado da época, Dr. Carlos Frederico Guazelli, aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2001. Portanto, sou defensora pública há mais de 16 anos. Desses 16 anos, todos eles dedicados à atuação na ponta, no atendimento à população e a maioria deles na defesa criminal. Estou há vários anos na Vara do Júri de Porto Alegre e posso dizer a vocês que tenho a experiência e a sensibilidade de trabalhar, assim como vocês, próximo ao nosso povo, ao povo gaúcho. Então é um prazer para mim, repito, estar aqui, é uma grande oportunidade para nós podermos conversar com vocês. E o meu pequeno currículo é nesse sentido, de que eu sei como as coisas funcionam na ponta, eu trabalho desde que os servidores, o primeiro concurso de servidores, os servidores começaram a ser empossados, eu tenho a oportunidade e o prazer de trabalhar ao lado dos servidores e tem vários compromissos a serem assumidos com vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade, Tomás. Nós que agradecemos, nós agradecemos especialmente também pela disponibilidade de vir aqui na entrevista, de vir aqui na sede do sindicato, eu acho que isso é fundamental também, e pela disponibilidade de sempre nos atender. Só lembrando também aos colegas que o resultado da eleição vai ser entregue na Casa Civil para que o governador também tenha ciência do resultado daquilo que a gente optou. Então nós vamos começar agora com as perguntas. São 10 perguntas para cada candidato, vão ser as mesmas 10 perguntas para os 3 candidatos. Essas 10 perguntas foram extraídas, boa parte delas da carta compromisso, que os candidatos podem assinar, e também algumas perguntas relacionadas à própria Defensoria Pública como um todo. Primeira pergunta: qual a sua visão de Defensoria Pública? A minha visão de Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado é uma instituição essencial à função jurisdicional, está lá na Constituição, mas, acima de tudo, é uma instituição nova, que tem um caminho ainda grande a galgar para assumir o papel que efetivamente a Constituição lhe deu. É uma instituição, por ser nova, que ainda enfrenta vários desafios, mas, acima de tudo, é uma instituição que tem uma belíssima função, que é a função de assegurar àquelas pessoas consideradas vulneráveis da nossa sociedade, em especial a sociedade gaúcha, o acesso à justiça. Então, essa nossa atribuição principal, nosso papel principal, que é educar as pessoas em direito
e fazer com que elas tenham acesso à justiça num país como o nosso, com todas as diferenças, esse abismo social que a gente constata diariamente e que me parece que está crescendo cada vez mais, é um grande desafio. Então, o fortalecimento da nossa instituição e ou melhor dizendo, a luta diária para que a gente não se encastele, não deixe para trás essa que é a nossa missão principal, é um grande desafio. Então eu penso a Defensoria dessa forma, como uma instituição belíssima, com uma belíssima função dentro da nossa sociedade e com um grande desafio pela frente, que é tentar minimizar esse grande abismo social que a gente vê que está cada dia a dia se agravando no nosso país. Certo. A segunda pergunta, como enxerga a expansão da nossa instituição nos últimos anos? Tomás, eu enxergo a expansão da nossa instituição nos últimos anos com prazer, mas ao mesmo tempo com receio, porque tem sido uma expansão, ao meu modo de ver, um pouco desorganizada, sem uma preocupação de planejamento. Nós precisamos crescer, sim, nós precisamos cada vez mais dar conta da demanda, que é uma demanda por todas as circunstâncias político-econômicas da nossa realidade país, que está crescendo, mas que tem sido feita de uma forma meio amadora pelas administrações, ao meu ver, pelas administrações anteriores, que se preocupam em correr atrás do prejuízo, digamos assim, de atender as demandas, mas sem um planejamento que implica, ao meu ver, até um pouco de seriedade da forma como está sendo feita. Te dou um exemplo. Mais de 30 comarcas no estado do Rio Grande do Sul, comarcas, do Poder Judiciário reconhecida como comarcas, são atendidas pelos defensores públicos na forma de deslocamento. Integralmente atendidas na forma de deslocamento, ou seja, um defensor ou dois defensores se deslocam para atender aquela comarca. Ao meu ver, isso não é sério, porque aquela população não é atendida da forma como teria direito de ser atendida. Então, eu vejo o crescimento da Defensoria Pública como sendo salutar, necessário, imprescindível, mas eu consigo fazer a crítica de que a gente cresceu de uma forma desorganizada, sem um planejamento, e muitas vezes a gente finge que atende aquela população que está precisando efetivamente de um atendimento. Então, eu consigo ver a beleza do crescimento, mas fazer a crítica sobre como ele foi desordenado. Certo. Em um país que vive um momento de grande escalada conservadora, em sua visão, quais serão os desafios que a Defensoria Pública enfrentará nos próximos anos? Muitos. Muitos, porque há um viés ideológico muito que nos acompanha e me preocupa quando se tenta, e isso está sendo feito, inclusive, se colocar uma etiqueta num candidato como se ele tivesse fosse de um partido político, vinculado a um partido político, de uma forma pejorativa, como se as pessoas não tivessem uma linha ideológica, como se fosse ruim ter uma linha ideológica. Eu estou me preocupando em esclarecer isso porque isso está sendo usado contra mim. Eu tenho um viés ideológico e todos nós temos que ter um viés ideológico. E a Defensoria Pública tem um público-alvo. E a partir do momento em que o país dá uma guinada conservadora, me preocupa as consequências que isso possam trazer em termos de prioridade para a Defensoria Pública. A partir do momento que nós crescemos muito como instituição no governo popular. Nós crescemos muito como instituição em termos de aparelhamento, de orçamento, de financiamento, num governo que tinha um viés de atendimento à população mais pobre, à população mais carente. Se dermos uma guinada conservadora em que esse tipo de prioridade passar a não ser prioridade, é óbvio que o nosso serviço vai ter mais um desafio, que é não perder o espaço já conquistado. E por isso é essencial essa parceria com os servidores para que aquela atividade fim, que é o atendimento à população carente, seja, sim, incrementada e qualificada, porque o nosso principal instrumental é o povo. Se nós perdermos o apoio popular, se nós perdermos a confiança do povo do Estado do Rio Grande do Sul, em termos de Defensoria Nacional, se nós perdermos a confiança do povo como uma instituição que garante a eles o acesso à justiça e um mínimo de igualdade, nós perdemos tudo. Então eu vejo com muita preocupação, sim, que essa guinada para um lado mais conservador, digamos assim, possa diminuir o nosso espaço, mas ao mesmo tempo é extremamente desafiador. Eu sou uma mulher que gosta de desafios, né? É extremamente desafiador que a gente
cada vez façam um trabalho melhor e mais qualificado para que eles não consigam, digamos assim, nos derrubar. Entendi. Qual a importância do quadro de servidores para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul? É de extrema relevância e importância. Eu tenho conversado com os colegas, eu tenho caminhado pelas comarcas e os colegas são uníssonos em nos dizer que a qualificação do quadro de servidores da Defensoria Pública, o incremento do quadro de servidores e o quadro de apoio é fundamental no serviço prestado. Então, eu tenho ido a comarcas em que os defensores dizem que não é tão necessária a criação de vagas de defensorias lá, quanto é necessário o incremento e a valorização dos servidores que apoiam ele. Essa relação do defensor com o servidor, que ao meu ver hoje é uma relação estremecida, e ontem foi dito no debate pelo defensor geral de que havia uma tensão, e eu acho que existe mais do que tensão, essa aproximação com os servidores, essa parceria com os servidores é fundamental. Nós temos em vocês o nosso braço de apoio, nós temos em vocês uma relação de confiança. Vocês nos ajudam e muitas vezes são fundamentais nas nossas tomadas de decisão diária no dia a dia. Quem trabalha na ponta sabe o quanto é importante ter um bom relacionamento com o servidor, o quanto é importante confiar no servidor. Então, é de extrema importância e relevância fortalecer o quadro de servidores da Defensoria Pública, acabar com essa tensão, restabelecer um diálogo e reconhecer situações que, para mim, assim, são inconcebíveis, que não tenham sido reconhecidas até hoje. Ótimo. Como pretende valorizar as servidoras e os servidores de nossa instituição, considerando que, inclusive, o auxílio-refeição desses é praticamente a metade do que recebe os defensores públicos? Isso é uma aberração, Tomás. Eu acredito, é o viés ideológico, né? Eu acredito que você faz um concurso para ser defensor público, você percebe uma remuneração, subsídio, você faz um concurso para ser servidor da defensoria, você percebe uma outra remuneração. Ponto. Até aí não há nada de injusto. Não. Isso faz parte do jogo do sistema. Mas todos nós comemos a mesma coisa. Todos nós somos seres humanos e temos o direito a nos alimentar da mesma forma. É inconcebível que o servidor tenha metade do vale-refeição ou do auxílio alimentação do defensor, porque somos todos iguais. É uma premissa ideológica minha. Eu vejo, as pessoas não vejo. Ontem foi falado numa instituição em nível de hierarquias. Eu posso ter hierarquia de cargo, posso ter hierarquia de vencimentos por opções pessoais, mas nós não temos hierarquia de trato do ser humano. Então essa questão, que é uma questão tão singela e simples de ser resolvida, ao meu ver é absurda. Se fazer essa diferenciação naquilo que é básico, naquilo que é igual a todas as pessoas. Então, sim, o vale alimentação dos servidores tem que ser igual aos dos defensores. Vocês têm que poder sair para almoçar com a gente na sexta-feira, no lugar que é mais caro, e não sofrer prejuízo de não poder pagar a sua conta. Porque nós somos todos iguais. Nós trabalhamos, nós somos parceiros na atuação na atividade fim. Eu não consigo ver de uma forma diferente isso. Alguns me chamam de poliana, mas eu não vou abrir. Esse meu ideal, eu não vou abrir mão. Eu vejo as coisas assim e vou continuar dizendo isso, custe o que custar. Não é de hoje que a representação das servidoras e dos servidores tem dificuldades de diálogo com a administração da Defensoria. Quais são suas ideias para mudar essa situação e tornar as relações da Defensoria Pública efetivamente democráticas? Dificuldades de diálogo, Tomás, eu tenho a convicção de que são fruto de uma matriz em que os defensores públicos não foram, principalmente os que iniciaram a carreira como eu, a carreira dos que iniciaram os primeiros concursados, a gente não foi forjado em estabelecer esse relacionamento desde o início. O quadro de servidores veio muito tempo depois. A Defensoria Pública, na época que eu ingressei na carreira, ela era artesanal. A gente tinha como parceiro de trabalho praticamente somente os estagiários, que têm uma outra forma de relacionamento com os defensores e é uma outra proposta de relação. Então, as dificuldades de relacionamento com os servidores um pouco advém dessa matriz, que é uma matriz que tem até uma postura meio serviçal, assim, né, de tratamento com as pessoas que atuam ali ao lado do defensor. Então, essa dificuldade, eu penso que um pouco é assim.
em razão disso, tá? De uma falta de uma matriz equivocada de início de instituição, até pelo tempo que se tem de instituição também, e que está se prolongando no tempo de uma forma além da desejada por opção política. Se cobra muito do administrador que faça uma gestão voltada aos interesses dos defensores, e não se consegue perceber até então que os servidores e o trato e a relação com os servidores faz parte do interesse do defensor e do interesse da instituição. Então, se tem uma preocupação, eu tenho percebido uma preocupação remuneratória dos defensores, que é justa, e é uma preocupação em qualidade de vida dos defensores, que é justa, mas que não pode ter como exclusão, ou isso fazer parte, a exclusão de uma preocupação também com os servidores. Quem administra tem que perceber que, para que se tenha, que o defensor tenha qualidade de vida, que o defensor tenha condições de trabalho, que o defensor tenha uma remuneração digna, nós temos que também fazer um trabalho em prol desses preceitos para os servidores. Como pretendo fazer isso? Pretendo, primeiro, restabelecer o diálogo com os servidores. Segundo, restabelecer algumas premissas básicas, como essa que a gente tratou há pouco do Vale Alimentação, umas questões para mim que são inexplicáveis. Terceiro, assumir compromissos com os servidores, reconhecer a importância do quadro de servidores como uma carreira que trabalha ao lado da carreira de defensor público. Então, restabelecer esse diálogo é o primeiro passo. Eu acho que a gente não tem uma tensão hoje, se fecharam portas para o diálogo. E isso tem uma consequência muito grave. Vocês, inclusive, parece que estão em estado de paralisação, de greve, e isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser deixado para trás. Então, os motivos que nos levaram a atuar dessa forma, eu consigo ver do ponto de vista histórico, da formação da Defensoria, do ponto de vista de demandas que teoricamente terem sido priorizadas por uma opção da administração. E o que eu te digo de futuro? Eu te digo de futuro aqui, eu assumo um compromisso de, primeiro, restabelecer o diálogo. As demandas de vocês dessa carta compromisso me pareceram todas muito justas, nada impossível de ser feito. Mecanismos precisam ser criados para que a gente restabeleça essa conversa, e algumas coisas para mim são fundamentais, então assim, seriam prioritárias na minha gestão, com o trato com os servidores. Não sei se te respondi a contento, mas enfim. Uma situação que causa grande insegurança, tanto às servidoras e servidores, quanto aos membros, e aí eu posso dizer que foi conversa com muitos colegas seus, né, defensores públicos, é a não vinculação dos cargos do quadro de servidores às defensorias públicas regionais. Como resolver essa questão? Vocês não têm um quadro, né? Vocês não têm Hoje o que acontece é que hoje, quando se cria uma defensoria pública, se cria as defensorias regionais, ou seja, os locais de atuação dos membros, mas não se destina um número de servidores para atender as demandas. Então, fica tudo na mão da administração, que determina quantos servidores serão mandados para atender aquela demanda, sem um critério objetivo propriamente dito. É mais um viés fisiológico da nossa instituição. Penso que está equivocado. Você cria uma estrutura nova de atendimento, que é uma defensoria, você tem que pensar nos servidores que vão atuar. Tem que se criar, ao meu ver, como se criou a resolução, as resoluções que criaram as defensorias e as atribuições daquelas defensorias, há que se criar também um projeto de vinculação de cargos àquelas defensorias. Esse projeto passa pelo Conselho Superior. Se cria, nos moldes que foram criadas as defensorias, um mapa de cargos vinculados, de servidores vinculados àquelas defensorias, inclusive para fins de lotação, de promoção, de remoção, né? E até se pensar em promoção, daqui a pouco, dos servidores na carreira, uma caminhada, uma carreira efetivamente, né, que não se tem hoje. Se tu não fizer isso, se tu não estabelecer critérios legais, ou digamos assim, rígidos ou pré-estabelecidos, tu abre espaço para o fisiologismo. Porque aí eu beneficio aquela defensoria que me interessa, incrementar aquele atendimento,
Faço um estudo técnico, talvez, de que lá é mais necessário, mas há uma subjetividade nisso, né? E para uma defensoria eu destino 3 técnicos e 8 assessores, analistas, desculpa. E para uma outra defensoria eu destino um técnico e meio analista. Sem um critério objetivo, digamos assim. Isso não condiz com uma instituição que se diz democrática, com uma instituição de Estado, com uma instituição que lida com orçamento público, né? Essa prática é uma prática arcaica, fisiológica, que tem que acabar. Isso passa por uma estruturação dos cargos dos servidores na forma de carreira, vinculando eles, sim, digamos assim, a uma defensoria, fazendo como se fez para a criação das defensorias. Isso passa pelo Conselho Superior. A iniciativa, ao meu ver, seria um estudo da Subjur, passar pela subinstitucional, fazer talvez agregar um estudo da corregedoria, que trata das demandas que eles conseguem obter através das inspeções. Isso é submetido ao Conselho Superior. Então essa iniciativa é uma iniciativa que eu também acho que é singela. Não é algo que demande grande e que não tem aquela que me parece o grande óbice dito hoje, que é o óbice financeiro. Isso não existe, isso é uma questão de boa vontade e de iniciativa política, que não acarreta o que seria o problema, que me parece maior, pelo que eu falo, o momento histórico é ruim, a questão financeira está ruim. Bom, mas isso é uma questão é uma iniciativa de organizar administrativamente o quadro de servidores, que é salutar e que não significa incremento de despesa. Então, por que não foi feito até hoje, não sei te dizer. Acho que falta iniciativa, falta interesse. Talvez em razão desse projeto paralelo, né, de iniciativa dessa gestão, para criar os cargos, esses outros cargos, e esvaziar o quadro de servidores, não se tenha pensado sequer em estabelecer essa vinculação dos servidores com as defensorias. Até a próxima pergunta tem a ver sobre isso. Qual a sua opinião sobre substituir servidores concursados por servidores de cargos em comissão ou terceirizados? Isso é uma questão muito delicada, tá? Que está faltando, ao meu ver, esclarecimento para os defensores públicos. Eu tenho conversado com os defensores na campanha e há uma falta de informação. Se vendeu para o defensor a ideia de que o cargo de confiança é melhor porque tu pode destinar para os lugares onde vocês, servidores, não gostariam de ir, eles não têm tantas garantias, é quase uma ideia escravagista, assim, né? Você pode tirar o couro dele que ele não reclama porque ele é cargo de confiança. Tá? E o servidor não tem dignidade, tem direitos e aí vai articular os seus direitos. Essa visão, essa ideia que está sendo vendida para os defensores de que esses cargos seriam melhor, teriam cargos de mais confiança, em que se poderia exigir mais e que a qualificação seria melhor, é extremamente equivocada. É um caminho, mais uma vez, fisiológico, ao meu ver, que vai na contramão do que se tem buscado em termos de país inteiro, de seriedade na administração pública, tá? De estabelecer critérios objetivos, e eu sou contra. Não sei se não perco voto dizendo isso, porque, repito, estão dizendo por aí e estão vendendo essa imagem, tá, para os defensores de que seria melhor. Só que as pessoas não conseguem perceber o perigo disso. Daqui a pouco eu crio um cargo lá numa comarca, lá no fim do mundo, em que se dá um viés político para essa situação. A gente sabe como é que funciona o jogo legislativo, né? Então, quer dizer, eu vou criar um cargo que vai ter uma vinculação política, daqui a pouco aquela pessoa que está lá não vai estar atendendo a atividade fim da defensoria, vai estar fazendo um trabalho paralelo de um viés político, que, sob o ponto de vista da administração pública, não é o que nos interessa. A população é que tem que ser atendida. Então, eu sou contra esse projeto na forma como ele está definido, de substituir os servidores de carreira, de substituir os cargos de analistas, os cargos de técnicos. Claro que algumas esferas da administração que são mais sensíveis, digamos assim, que não estão lá na atividade fim, que sim, elas exigem um cargo de confiança. E para isso eu penso que é necessário que se criem esses cargos, que se publicize, inclusive, o número de cargos que se tem nessa condição. Porque na administração ali é uma área mais sensível, que sim, digo de novo, que talvez tu precise ter essa relação durante 2 anos, que é o prazo que se administra a instituição, se tem algumas pessoas que estrategicamente sejam interessantes. Mas para atividade fim, para o atendimento da população, eu sou completamente contra. E podem contar comigo em relação a isso. Eu assumo aqui um compromisso
De novo, pode não ser muito simpático a alguns, mas é um compromisso com o que eu acredito. E que eu tenho a convicção que é o melhor para a nossa instituição. A médio e longo prazo, digamos assim. Um grande problema para as servidoras e para os servidores da Defensoria Pública é o grande intervalo entre um processo de remoção e outro. O que pretende fazer para resolver isso? É a mesma situação que os defensores vivenciam também. Que é, claro que num nível muito maior. Só estou dizendo para vocês que isso não é uma dor somente de vocês, que não é algo que só vocês sentem. Os defensores também têm uma carreira, ou estão vivendo numa carreira que por muito tempo ficou estagnada. Se não ficou estagnada, ficou se movimentando de uma forma muito pequena e muitas vezes também por um viés pouco democrático, digamos assim. Tá? Isso é ruim. Isso ingressa, inclusive, naquela questão da qualidade de vida, da saúde do servidor também. Então, quando tu é aprovado num concurso, tu tá ciente, na maioria das vezes, de que talvez tu tenha que ir lá pro fim do mundo. Lá onde não tem quase nada, digamos assim. Mas tu tem que ter a perspectiva e a expectativa de que talvez tu não fique muito tempo lá, que vai ser oportunizado que tu te movimente na carreira. Que com o tempo tu possa buscar um lugar que te dê um pouco mais de qualidade de vida para trabalhar. Então isso tem que estar na cabeça do administrador, de possibilitar esse movimento na carreira. Dos servidores, eu te digo, me parece que teve um, né? Foram dois. Dois editais com esse atual. 2 editais de remoção. É pouco. Talvez essa pequena quantidade tenha sido, de novo, porque vocês são muito novos ainda, né? A existência da carreira é algo muito novo. Te digo novamente, isso conosco também acontece, faz parte de uma carreira, de uma instituição nova, mas a gente tem que olhar para frente, né? Eu disse ontem também no debate, não se pode ter um administrador que só olhe pelo retrovisor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, tá, e aí, projeto futuro. E o dia seguinte, né? Então, eu consigo te dar desculpas, digamos assim, pelo que aconteceu no passado, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão para frente de que isso tem que ser reformulado, tem que ser repensado, para que vocês, inclusive, tenham aquilo que eu digo que é essencial, é uma expectativa para que a carreira dentro da Defensoria não seja uma carreira de passagem. Tá? Que a gente tem visto que, lamentavelmente, isso tem sido, por várias razões, pela falta de reconhecimento, pela remuneração, pela falta de estímulo, e também por essa questão de que tu não tem perspectiva de te remover para um lugar, ou para um lugar melhor, digamos assim. Então, isso tem feito com que a carreira de servidor da Defensoria seja uma carreira de passagem, a gente tem perdido pessoas extremamente qualificadas para outras carreiras, e isso também não é só um privilégio de vocês, defensores públicos também. Tem deixado a Defensoria por essa falta de esperança, digamos assim, de expectativa, e a gente tem que reverter isso, porque nós não podemos, de novo, diminuir, né? A gente precisa crescer, com todas as dificuldades e todos os reveses que a gente vai enfrentar para crescer nesses próximos 2 anos aí. É a última. Tá bem. Em diversos processos judiciais, Defensoria Pública e Ministério Público estão de lados opostos. Hoje a carreira de defensor público tornou-se bastante atrativa e muito disputada, praticamente como a do Ministério Público. O Sindipers defende que haja simetria entre as carreiras de servidores da Defensoria e do Ministério Público aqui do Estado, como forma de atrair profissionais qualificados e também qualificar mais o atendimento ao assistido. Qual a sua opinião sobre isso? Tá, vou te contar um segredo, que não sei se é muito segredo, mas eu, antes de ser defensora pública, eu fui servidora do Ministério Público, concursada. Eu fui assessora de promotoria de justiça, fiz um concurso público lá em 1995. Fui empossada só em 2000 e trabalhei 1 ano como assessora de promotoria de justiça. Eu já havia sido aprovada no concurso para defensora, mas não tinha sido chamada ainda, porque estava toda a questão orçamentária, estava com dificuldade de chamar. Então, 1 ano eu assumi como assessora de promotoria de justiça, e quando eu pedi exoneração do cargo de assessoria de promotor de justiça, eu ganhava mais como assessora do MP do que como defensora pública. Só para tu ver como é que é o negócio. Eu abri mão de ganhar mais, eu ganhava mais. Tinha um reconhecimento, eu tinha qualificação, eu tinha curso de aperfeiçoamento, eu tinha avaliação
trimestral, eu tinha uma série de... uma estrutura dentro do Ministério Público para o servidor que eu não encontrei na Defensoria. E que a gente não tem até hoje, nem para os defensores. Então, eu imagino o abismo entre os servidores... Eu conheço o abismo entre os servidores do Ministério Público e os servidores da Defensoria Pública. Vou te dizer de novo, muito disso é fruto do tempo de instituição que a gente tem, tá? Mas a gente precisa, porque assim, eu acho engraçado, né? Os meus colegas adoram dizer que a gente tem que ter o Ministério Público como simetria, né? Ah, o Ministério Público vai, nós temos que ir junto, ou então correm atrás do Judiciário o tempo inteiro. Mas naquilo que eles fazem de melhor, por exemplo, que o Ministério Público faz até melhor do que o Poder Judiciário. Não estou dizendo que não tem problemas, óbvio que tem. Mas se preocupou durante um bom tempo, pelo menos, em incrementar o quadro de servidores, em qualificar o quadro de servidores, porque eles tiveram a percepção de que eles são fundamentais para eles. A estrutura que eles têm hoje, no quadro de servidores deles, é uma percepção de administrações, de várias administrações, de o quanto era estratégico montar essa rede em torno de um promotor de justiça, que funciona muito bem. Então, claro que eles devem ter problemas, claro que devem ter reivindicações, claro que eles devem ter muitas demandas, mas as administrações tiveram essa percepção. E a Defensoria, que se espelha tanto, está na contramão. Está num projeto... eu vejo assim, por exemplo, o Ministério Público tem um projeto, tem cargos de confiança, sim, mas antes deles partirem para essa iniciativa, eles fortaleceram o quadro de servidores. A gente quer pular essa grande etapa de fortalecer e ir direto para essa outra solução, como se fosse a solução milagrosa. Então, não sei se eu fugi do tema, mas enfim, assim, o que me parece que é fundamental? Que se reconheça o que eles fizeram, o Ministério Público fez de certo, que se busque o espelho, então, nessas iniciativas, tá? Para fazer o que eles fizeram de correto, corrigir alguns rumos que talvez tenham gerado até alguns, digamos assim, ruídos, como disse o meu colega ontem, com os servidores do Ministério Público e a administração do Ministério Público, mas não fazer o que está se fazendo, né? Não se adotar uma linha completamente equivocada, ao meu ver, tá? Então, sim, se o Ministério Público é um espelho para nós, porque estamos instituições irmãs, digamos assim, que se pegue aquele modelo, pelo menos o modelo de anos anteriores, em que se fez um projeto de valorização e estruturação do quadro de servidores, porque se teve a percepção de o quanto isso é importante e fundamental para a atividade fim. Um promotor tem uma estrutura de trabalho hoje, em qualquer promotoria do Estado, que lhe dá condições de trabalhar. Isso em 2000, quando eu fui servidora do Ministério Público, já se estava estruturando. Eu me recordo de ser chamada para cursos de qualificação, de ser avaliada, de ter apoio, enfim. De ter um salário melhor do que o de defensor na época, entendeu? Então, de ser uma carreira interessante em 2000, nós estamos em 2018. Então, assim, me parece equivocado e interessante que se pense, poxa, gostam tanto de olhar para a instituição irmã, né, e ir atrás das vantagens da instituição irmã, que por ser mais antiga, obviamente, tem muito mais caminhada e muito mais estrutura, mas se esquecem desses detalhes, né? Então, assim, eu acho que está equivocado isso. Acho que a gente tem que resgatar esse pensamento. Ótimo. Pessoal, nós também disponibilizamos para os 3 candidatos uma carta compromisso, em que ali estão elencadas algumas questões relacionadas às pautas de reivindicação dos servidores. E aí eu queria convidar a Tatiana para assinar essa carta compromisso, acho que ela já tinha se manifestado antes, e que essa carta compromisso vai ficar aqui na sede vai ficar aqui ou onde for a nossa sede futuramente, né? Vai ficar arquivada para que, em caso de eleição e de escolha por parte do governador, a gente possa acompanhar o cumprimento desses compromissos. Muito obrigado.
Então, agora queria que você deixasse um recado final, assim, uma manifestação final para os nossos colegas, para nossas colegas. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de conversar aqui por intermédio do Tomás, conversar com vocês, dizer que eu assumo um compromisso e eu vou dizer algo que eu disse ontem para os meus colegas defensores públicos. Alguns me chamam, e o Thomas que me disse isso, alguns dizem que eu sou dura, mas sou justa. Dizem que eu tenho, talvez, dificuldade de relacionamento porque eu não me curvo facilmente. Mas sou uma pessoa que tem palavra, e palavra dita é palavra empenhada. Então, eu empenho aqui o meu compromisso com vocês. Eu assinei essa carta porque eu entendo que todas as reivindicações de vocês ali são justas. Então, eu assumo aqui um compromisso público com vocês. Se eu, porventura, for escolhida pelo governador, porque a gente já tem uma lista tríplice formada, nós vamos ter agora o número de votos que cada um vai conseguir e a escolha pelo governador. Se porventura eu for escolhida pelo governador, os senhores, vocês, tenham a certeza de que a porta vai estar aberta, que vai se restabelecer o diálogo e que esses compromissos assumidos por mim vão ser levados a cabo. Eu vou fazer tudo que for ao meu alcance para que a condição de trabalho de vocês melhore, para que vocês tenham dignidade em trabalhar e para que se fortaleça a carreira dos servidores da Defensoria Pública do Estado, porque eu tenho a convicção de que vocês são nossos parceiros. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Tomás. Que agradeço novamente, né, pela presença aqui na sede, pela disponibilidade de gravar com a gente e vamos então aguardar tanto o resultado da eleição, digamos, oficial, né, a eleição entre os membros da carreira, quanto dos servidores. Nós vamos ter a partir também da semana que vem, no mesmo período da eleição dos membros, né, entre os membros. Tá bom, Tá bem? muito obrigada, querido.